Olá, boa noite a todos. Espero que estejam bem, tá? Hoje nós vamos falar sobre o transplante de células tronco hematopoéticas, tá bom? Eu queria dar com vocês, antes disso, uma pequena revisão sobre os assuntos que foram abordados nas aulas passadas. Como são assuntos de uma disciplina nova para vocês, vocês devem estar muito perdidos e se perguntando o que é isso, tá bom? Vamos falar um pouquinho. Eu vou ver se eu consigo gravar naquelas primeiras aulas novamente os áudios em cima do slide, que é para vocês estudarem, que eu acredito que seja melhor. Bom, antes disso, a hematologia nada mais é do que a ciência que estuda as células sanguíneas, né? Todas as células que compõem o sangue. E como vocês viram lá, essas células do nosso sangue, elas são produzidas na medula óssea, tá bom? Medula óssea. E onde é que ela está? Dentro do nosso osso, que é o famoso, que o ditado popular o povo fala, o tutano. Onde tem aquele tutano é onde é que é formado todas as nossas células sanguíneas, tá bom? Bom, essas células sanguíneas têm várias funções. Uma das principais funções, nós temos a hemácia. A hemácia, ela carrega oxigênio, ou seja, ela transporta o oxigênio para o resto do nosso corpo. Essa é a função das hemácias, tá bom? E nós temos as plaquetas, que são células que auxiliam no processo de coagulação, certo? Nós temos os linfócitos e os eosinófilos, os basófilos, os segmentados e várias outras células, tá bom? Que a gente não vai focar muito agora, tá certo? É mais questão didática para vocês só aprenderem mesmo. E essas células, elas são maturadas, elas são produzidas na medula óssea, dentro do nosso ossozinho lá, tá bom? Mas elas são maturadas lá no timo ou no baço, tá bom? No baço ou no timo, certo? Não sei se vocês lembram que tem uma diferenciação. Por exemplo, enquanto nós éramos feto na barriga de nossas mães, o órgão que produzia essas células não era a nossa medula óssea, mas sim o saco vitelínico, que é o saco do vitelo, que era lá nesse órgão que era feito a produção dessas células. Após a nossa formação e já estarmos com o nosso corpo basicamente formado, a medula óssea contida nos nossos ossos, ela começa a produzir as células, tá bom? Todas as células do nosso sangue, tá bom? Vamos dar continuidade no assunto? Bom, e o transplante de medula óssea, onde entra nisso, né? O transplante de medula óssea, o próprio nome já diz, eu vou transplantar, eu vou submeter esse paciente a receber, por exemplo, se for um transplante de órgão, ele vai receber um órgão. Já na medula óssea, ele vai receber as células tronco, tá bom? E onde é que tem essas células tronco? Quando a criança nasce, existe no cordão umbilical, que é um dos que tem uma grande quantidade de células tronco. Mas onde é que a gente encontra outras células tronco? Dentro da nossa medula óssea, tá bom? E aí é necessário fazer um enxerto celular dessa célula tronco de um paciente. Por exemplo, eu coleto de um paciente sadio, que é compatível com o meu paciente que está precisando dessas células, e eu faço o transplante, tá certo? E qual é a função disso? É corrigir o defeito quantitativo ou qualitativo da medula óssea. Quantitativo é porque às vezes essa medula óssea está produzindo células em excesso, ou estão produzindo células em baixa quantidade. E qualitativo, estão produzindo células sem uma qualidade, tá bom? Por exemplo, sem uma quantidade de oxigênio numa grande proporção, ou estão saindo essas células ainda no processo imaturadas, são células que não estavam maturas, tá bom? Vamos dizer assim, para ser jogada na corrente sanguínea, certo? Por exemplo, nós temos casos de paciente que tem, vamos dizer aqui, um tipo de câncer, né? Que tem leucemia, um paciente com leucemia. Paciente com leucemia, a maioria deles, eles precisam de um transplante de células tronco. Ele vai precisar desse transplante de células tronco. E esse transplante de células tronco vai
fazer esse transplante que ele vai receber, vai fazer com que as células dele corrijam esse defeito quantitativo ou defeito qualitativo da produção dessas células. Bom, essa tecnologia, essa técnica de transplante, essa inovação dentro da ciência, ela veio com Edward e com Joseph em 1990 e trouxe consigo o grande prêmio Nobel, tá bom, do ano. Ou seja, para a área clínica foi uma grande evolução. Ou seja, aquele paciente que antes não conseguia ter um tratamento, que ele morria, por exemplo, paciente com leucemia, a maioria dos pacientes com leucemia, eles vinham a óbito, certo? E aí, através do transplante de células-tronco, os pacientes tiveram fôlego e tiveram a capacidade de ficarem vivos. Dando continuidade, nós vamos falar sobre os tipos de transplantes, tá bom? Nós temos o tipo de transplante halogênico, tá bom? Que é chamado de halogênico. E o que é esse transplante halogênico? Transplante halogênico é quando pode ser, eu só consigo num paciente compatível com o paciente que está precisando de transplante. Por exemplo, é um paciente afrodescendente, mas possa ser que exista um asiático. Por exemplo, na imagem aqui a gente vê um japonês, né? Os olhos puxados, um asiático, vamos dizer assim, que é o doador para essa receptora que vai precisar do transplante, que tem a etnia afrodescendente. Ou seja, esse transplante ele pode ser feito de acordo com o padrão de se eles sejam compatíveis, ou seja, não importa a raça ou etnia. Se tiverem um padrão de compatibilidade acima de 79%, é feito o transplante, tá bom? Bom, e é por isso que os pacientes, os doadores de sangue, quando a gente vai doar sangue, eu sou doador de sangue, quando a gente vai doar sangue, eles perguntam se você quer ser doador de medula óssea. Se você disser que sim, quer ser doador de medula óssea, o seu nome vai ser jogado no sistema, tá bom? Que a gente vai ver esses nomes desses sistemas mais na frente, que é o Redome e o Hereme, tá bom? Redome e Hereme, onde os seus dados eles vão ser jogados nesse sistema e esse sistema é mundial. Ou seja, se tiver um paciente compatível com você aqui no Brasil, você aqui no Brasil, e for um paciente compatível com você lá na África, ou seja, eles vão contactar você, dizer que tem um paciente que está precisando dessa medula óssea, e aí vão fazer a coleta em você aqui no Brasil e vão enviar para lá. Possa ser. Mas olha só, o ideal é que esse transplante, essa coleta dessa medula óssea, seja feito no local. Seja feita no mesmo, por exemplo, na mesma cidade. Vamos dizer assim. Eles podem pedir que você vá até lá, onde eles dão a questão do transporte e tudo que você for precisar. Certo? Ou seja, o transplante halogênico nada mais é do que um doador consegue doar para um receptor, mesmo não sendo da mesma etnia, mesmo não sendo da mesma raça, mesmo não sendo do mesmo sexo. Ou seja, se tiver compatibilidade, ele vai ser doador, tá bom? E o receptor vai conseguir recebê-lo do mesmo. Bom, e o transplante autólogo? O transplante autólogo, eu não sei se vocês conseguem ver, esses indivíduos, o doador é o mesmo receptor, tá vendo? Estão vendo que ele está na mesma roupa, a mesma fisionomia, é a mesma pessoa, tá certo? Ou seja, o que é que vai acontecer? Durante o transplante, durante a coleta, por exemplo, dele mesmo, o paciente que está doente, vai ser retirado uma determinada quantidade das células tronco dele, vai ser feito um processo de correção do defeito, qual é o defeito que essa medula óssea dele está apresentando, vão fazer
a correção desse defeito, e após ter feito essa correção desse defeito, é colocado nele de novo a medula óssea dele próprio. Bom, qual é a desvantagem? A desvantagem é que muito dificilmente vai conseguir superar esse defeito, vai conseguir tirar esse defeito. E qual é a vantagem? A vantagem é que não vai sofrer nenhuma reação contrária. Por exemplo, o corpo dele não vai reagir contra esse transplante dessas células-tronco. E por que não vai sofrer uma reação contrária? Isso por quê? Porque ele está recebendo uma célula-tronco que é dele mesmo. Tá certo? E aí o corpo não vai rejeitar. O corpo não vai rejeitar essas células-tronco. Coisas que, por exemplo, lá no halogênico pode acontecer, certo? O corpo do paciente rejeitar essas células-tronco. E aí gera um problema, certo? Bom, e nós temos aqui o transplante cisgênico. O transplante cisgênico, vocês conseguem ver que são dois indivíduos idênticos, mas não é o mesmo indivíduo. Eles estão aí com as roupinhas diferentes. Eu botei com as roupas diferentes para vocês se diferenciarem, tá bom? Bom, transplante cisgênico nada mais é do que a doação de um do gêmeo, que são dois indivíduos, que são gêmeos, mas eles têm que ser gêmeos univitelínicos, ou seja, que nasceram no mesmo vitelo. Ou seja, gêmeos que nasceram no mesmo vitelo, eles têm a probabilidade de ser compatíveis 100%. Na realidade, ele não tem a probabilidade, eles são 100% compatíveis. Tá certo? Ou seja, qual é a vantagem desse tipo de transplante? Porque não vai sofrer nenhuma reação adversa. E existe alguma desvantagem? Não, nenhuma desvantagem. A única desvantagem mesmo é que se a gente fosse falar de gêmeos bivitelínicos, gêmeos que nasceram em dois vitelos diferentes, cada um numa placenta, ou seja, eles são seres diferentes, eles têm um padrão genético diferenciado, ou seja, eles não são idênticos. São aqueles gêmeos que não são idênticos, são gêmeos que nascem em dois vitelos. Ou seja, esses gêmeos eles não se classificam dentro de um transplante cisgênico. Bom, as indicações. Eles são indicados para doenças hematológicas malignas. As principais indicações para os transplantes de medula óssea é para isso, para doenças hematológicas malignas. Por exemplo, nós temos que eu falei para vocês, nós temos a leucemia, tá certo? Nós temos as doenças hematológicas não malignas, que nós temos alguns casos de leucemias que não são malignas. Nós temos alguns casos de câncer também, câncer de medula, câncer de vários outros, cânceres ósseos, existem vários, tá bom? Doenças autoimunes, nós temos algumas doenças autoimunes também, que podem ser corrigidas através do transplante da medula óssea. Nós temos paciente com imunodeficiências, pacientes imunodeficientes, pacientes HIV. Existem alguns casos de alguns pacientes que se curaram do HIV depois de um transplante de medula óssea, certo? Que eu vou explicar para vocês um pouquinho mais na frente. Não, para a gente não se perder, eu vou explicar logo. Bom, o HIV, o principal problema dele é que ele afeta as células que favorecem, que geram a nossa imunidade, tá bom? E o que eu vou fazer? Um paciente, sempre quando ele vai ser submetido a um transplante de medula óssea, ele vai ter que passar antes por uma químio e uma radioterapia. Essa químio e essa radioterapia vai matar praticamente 100% de todas as células do organismo dele, da medula óssea dele. Ou seja, por isso que o paciente fica muito debilitado. E se eu mato essa medula óssea do meu paciente, esse paciente vai matar também os vírus que estão dentro dessas células de imunidade, tá certo? E ao matar elas, quando ele recebe o transplante de umas células do paciente, da medula óssea de um paciente
que não tinha HIV, a probabilidade de restabelecer o organismo desse indivíduo é muito grande mesmo. Existem vários casos já hoje dentro da ciência. Erros inatos de metabolismo, alguns erros e defeitos, e tumores sólidos, tá bom? Em alguns casos de tumores também. Tumores sólidos, que são aqueles tumores que têm formação rígida, tá certo? Bom, as indicações. É para todo paciente que é indicado transplante de medula óssea? Não. A medula óssea, o transplante de medula óssea, ele só é oferecido para o paciente nos casos bem graves. Isso por conta de quê? Porque o transplante dessa medula óssea é uma técnica muito invasiva, porque o paciente vai ter que passar por químio e rádio, e ainda o corpo dele vai ter que aceitar esse transplante dessas células de um outro indivíduo, vamos supor assim, tá certo? Bom, só é indicada em casos de acordo com o estado clínico do paciente. Se o paciente estiver bem e ele conseguir superar esse defeito só com químio e rádio, o médico não vai submeter a ele a uma quimioterapia, a um transplante de medula óssea, tá bom? E se caso o paciente estiver muito grave e a única forma também de tratar ele seja com o transplante de medula óssea, aí vai ser indicado. Bom, complicações na fase pré-transplante, existem essas complicações na fase pré-transplante, que são os casos onde o corpo do paciente rejeita o transplante. E aí não vai ser indicado o transplante para esses pacientes. Idade do doador e idade do receptor, tá bom? Por exemplo, um idoso de 70 anos, ele não pode ser doador de medula óssea para um paciente. Por quê? Porque a sua medula óssea, ele já diminuiu o processo de produção dessas células. Ou seja, não é indicativo de jeito nenhum, tá bom? A mesma coisa de uma criança, por exemplo, uma criança de 3 anos, ela é compatível com uma pessoa adulta. Ele pode doar a medula óssea dele? Não, porque a quantidade de medula óssea que tem nessa criança não é o ideal para que seja feito o transplante. Ou seja, até a questão de faixa etária, de sexo é importante também. Superioridade frente às outras terapias, ou seja, se caso as outras terapias não surtirem efeito, aí sim eu faço a indicação do transplante de medula óssea. Disponibilidade dos doadores, que é um caso também bem complicado. Raramente o caso de pacientes compatíveis não são tão fáceis, tá bom? Não são tão fáceis. Gravidade e subtipo da doença. Existem alguns casos de subtipos e gravidade de alguma doença que não são indicativos de fazer transplante nesse paciente, porque são pacientes que estão com um problema bem grave e não vai adiantar fazer o transplante nesses pacientes. Bom, compatibilidade. A compatibilidade e a viabilidade. Como eu falei para vocês, para que um paciente receba um transplante de medula óssea, é necessário que haja um encontro de alguém que seja compatível com ele, tá certo? Ou seja, o paciente tem a necessidade, sim, ele tem a necessidade, mas tem que avaliar a viabilidade, tá certo? O primeiro caso de viabilidade que eles vão avaliar é dentro da família. Por quê? É mais fácil você encontrar alguém que seja da sua família, que seja compatível com você, por causa da questão de carga genética, tá bom? E se eu não encontrar dentro da família, eu vou para os bancos de medula óssea. E quem são esses bancos de medula óssea? Os bancos de medula óssea são todas essas pessoas que doam sangue e dizem que também vão ser doadores de medula óssea, são jogados no sistema e se aí achar alguém compatível, eles entram em contato. Tá certo? E caso não haja, é feito o processo de rejeição, ou então de DECT, que esse é um processo onde vai ser deixado em stand-by, onde eu vou deixar o nome do paciente lá até aparecer alguém que seja compatível com ele.
Bom, a compatibilidade. A probabilidade de doador compatível fora da família é maior nos últimos 10 anos. Ou seja, antigamente a compatibilidade de você encontrar alguém compatível fora da sua família era bem raro, raríssimos. Mas hoje em dia, depois há mais de 10 anos, é, essa facilidade de encontrar alguém compatível está enorme. Isso por conta de quê? Por conta desse sistema. Hoje existe esse sistema onde eu coloco lá o doador e ele é jogado em todos os sistemas. Ou seja, se ele for compatível com alguém lá que está precisando lá nos Estados Unidos, os Estados Unidos vai entrar em contato com ele aqui, tá certo? A expansão do número de doadores voluntários em todo o mundo, ou seja, o número de doadores de medula óssea aumentaram também. As pessoas conseguiram se sensibilizar com isso. Mais de 6 milhões de doadores registrados, certo? Hoje já deve ter bem mais. Doador compatível na população caucasoide, que é caucasiana, que é a branca, atinge mais de 80%. Ou seja, bom, hoje em dia nós temos uma grande proporção na caucasiana. Mas quando a gente vai para a afrodescendente, nós temos um pouco mais de dificuldade. E aí nós temos essas duas plataformas, que é chamado de Redome e de Hereme, que são essas plataformas que são jogadas lá no sistema e aí há um processamento de dados, tá bom? Ou seja, onde eles verem a necessidade, aí eles entram em contato. Bom, a compatibilidade, né? A doação. Essa coleta da medula óssea, ela vai ser feita lá no ossozinho chamado de osso ilíaco, vamos chamar assim, tá bom? São conhecidos mais como bacia, popularmente, tá bom? Nesse osso da bacia é onde a gente vai encontrar a maior quantidade de medula óssea. Só tem nela? Não, não só tem nela, tá certo? A medula óssea nossa, quando a gente é criança, quase todos os nossos ossos produzem, tá certo? Tem medula óssea. Mas quando a gente tende a ficar mais adulto, a nossa medula óssea basicamente se qualifica nesse osso. Basicamente aqui no fêmur, tá bom? No fêmur também. Mas esse é o local que tem mais e é onde é feito os processos de coleta. É em um centro cirúrgico onde há uma anestesia peridural ou geral, tá bom? Baixo risco relacionado à anestesia. Bom, a compatibilidade ainda, nós temos a doação através do cadastro voluntário, onde é feita uma coleta de sangue. Quem é doador de sangue, ele pergunta se você vai querer ser doador de medula óssea e a partir só dessa coleta de sangue, eles veem a compatibilidade jogando no sistema e se tiver algo incompatível, eles terminam entrando em contato. Bom, para que haja essa compatibilidade, é feita uma avaliação pela tipagem. E o que é essa tipagem? É feito no processo de eletroforese. Vocês estão vendo? Eu estou falando até lá em bioquímica. Ontem para vocês eu falei sobre eletroforese. Não foi? E foi com vocês? Foi com vocês. Eu estou falando de eletroforese, que é essa técnica onde eu vou avaliar a HLA, tá bom? Que é a interleucina, tá certo? Que é um padrão. Vocês precisam aprender isso? Não, tá certo? É só questão didática. Um conhecimento a mais. Bom, os antígenos leucocitários humanos, que é o HLA, tá? Antígenos leucocitários humanos. E eles nada mais são do que os padrões de compatibilidade dos cromossomos, tá certo? A partir daí, ver se existe essa compatibilidade e se houver essa compatibilidade, o doador, o receptor é apropriado, tá bom? Para receber essa doação. Bom, os antígenos leucocitários humanos, existem os locos, que são essas regiõezinhas que são dentro dos nossos cromossomos. E é a partir da avaliação desses locos
que a gente vai dizer que há um padrão de compatibilidade boa ou não, tá certo? Bom, esses antígenos leucocitários humanos, eles são feitos essas avaliações, tá? Avaliação tanto da classe 1, classe 3 e classe 2, tá bem? Mas isso também eu não vou cobrar para vocês em atividade, nem prova, que é uma coisa mais difícil. Bom, aí aqui é uma chance de um irmão ter essa interleucina humana idêntica a de, sei lá, um paciente, vamos dizer aqui. Nós temos aqui o pai e a mãe. E aí eles tiveram esses 4 filhos, tá bom? 4 filhos, 4 crianças. Qual é a compatibilidade desses filhos terem filhos compatíveis um com o outro? 25% de chance, tá bom? 25% de chance. Ou seja, por isso que a compatibilidade dentro da família é sempre maior. É sempre maior. Por exemplo, se a gente fosse colocar aqui dentro da população geral, essa porcentagem ia ser muito baixa mesmo. Bom, antes da infusão das células-tronco colhidas, pacientes submetidos a um regime preparatório ao do condicionamento, ou seja, o paciente vai passar por um regime para que ele receba esse transplante de medula óssea, tá certo? Altas doses de quimioterapia, como eu falei para vocês, que é para matar a medula óssea dele que está com problema e chegar com essa medula óssea nova. Associação ou não de radioterapia, vai depender muito do quadro do paciente, tá bom? Condicionamento provoca mieloblação, imunossupressão, trata doença residual. Ou seja, um transplante de medula óssea, eles podem trazer alguns problemas para esse paciente, certo? Ou uma mieloablação, certo? Ou então uma imunossupressão, ou então trata a doença residual. Ou seja, pode trazer a cura, mas pode também gerar alguns outros problemas. Bom, nós vamos ficar por aqui para a gente não se estender muito, porque senão até para eu salvar aqui vai dar trabalho com esses vídeos, se for muito grandes. Nós vamos ficar por aqui e eu agradeço. Uma boa noite para vocês e façam as anotações de qualquer dúvida que vocês surgirem, tá bom?